Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo abençoado. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom. Sete horas em ponto. Vamos começar a nossa live. Já pegou o seu Hype Drink aí, galerinha? Já pega logo aí. Porque se você começa o seu dia sem Hype Drink, não tem como você ir para lugar nenhum. Mary, se você já estiver aqui na live, Mary, aperta o sinalzinho de mais, tá? Que fica fácil eu te achar aí, beleza? Enquanto a Mary vai entrando, vamos começar a nossa live. A gente começa a nossa live sempre com louvor, né? E quando eu perguntei pra Mary, qual é a música que você quer? Pior que ela falou uma música pra mim, eu não entendi, eu não sei se eu não entendi o áudio. Depois eu fui ver o áudio de novo, quando eu vi o áudio de novo, era essa música aí. E essa música é legal que ela tem gravada em várias versões. Tem ela em português, eu já vi ela em hebraico, né? Então deixa eu dizer pra você que tá aqui nessa live agora, a gente começa nossas lives sempre com louvor, não sei que tipo de música que você ouve no dia a dia, mas eu quero dizer pra você que quando você começa com louvor, quando você começa com informações que te ajudam a ter uma mentalidade melhor, o seu dia vai ser muito mais produtivo, beleza? Então depois a gente tem aqui, ontem teve a Priscila aqui, né? E a gente fala de um devocional, né? As pessoas geralmente têm costume de fazer um devocional pela manhã e a gente faz logo um devocional aqui. Então, se você não tem o hábito de fazer devocional, vem fazer devocional com a gente aqui. Deixa eu ver se eu já acho a Mary aqui, porque senão depois vai dar o maior rolo do mundo para mim poder achá-la aqui. Mary, já você. Então a gente já faz logo um devocional aqui. Se você não tem o hábito de fazer devocional na sua casa, já vem para aqui 7 horas da manhã, de 7 a 7h05, 7h08, a gente já faz o nosso devocional aqui. Bom dia, Meire, seja bem-vinda. Daqui a pouquinho a gente já começa. Então vamos lá. E a gente sempre começa com um versículo bíblico aqui nesse nosso devocional de manhã. E hoje eu queria dar lá no livro de Juízes, está bem ali no comecinho da Bíblia, no livro de Juízes, que fala sobre o casamento de Sansão, tá? E o versículo bíblico hoje, ele está em Juízes 14:6, que diz o seguinte: então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, apossou de Sansão, que ele rasgou como quem rasga um cabrito sem nada ter na mão, todavia nem seu pai nem sua mãe deu a saber. Ou seja, o Espírito de Deus baixou ali, entrou em Sansão,
Ele matou lá um animal como se fosse um cabrito e ele não contou aquele poder que ele estava tendo para outras pessoas, tá? E quando a gente vê a história bíblica, né? Sansão é um deles, né? Mas a gente vê lá Moisés fazendo aquele monte de coisas lá, abrindo o mar, fazendo a água sair da rocha, né? Mas a gente vê Davi, a história de Davi é fantástica, a história de Josué é fantástica, eu gosto muito da história de Josué. A história de José do Egito, então, me encanta. A história do José do Egito dá para a gente dar 3 dias de treinamento, se quiser, só sobre José do Egito. E tem outras grandes pessoas, né? Sansão, ele tinha um diferencial, que Sansão, ele, diversas vezes, ele conseguiu vencer, né, o exército dos filisteus. Mas além de Sansão, tem outras personagens que têm um poder extraordinário, o poder de Deus que aposta deles, né? E deixa eu dizer para você, eu não sei se você, né, aí na nossa pequenez aqui nesse mundo, às vezes a gente já pensou, né? Eu queria ter um poder como esse, né? Ter um poder como Sansão, ter as habilidades de Davi, né? Ser abençoado ali como Moisés. E o que eu quero dizer para você é que tem uma boa notícia para você. Você não viveu naquele tempo, você não precisa esperar para depois que morrer para você ser abençoado. Nesse tempo agora que a gente está vivendo, nesse tempo presente, tem bênçãos para você. Tem algumas músicas que eu gosto muito, da Ludmilla Feber, que fala que os sonhos de Deus são maiores que os meus. Aí tem a Isadora Pompeu, que fala que tem bênçãos sem fins, né? E eu quero dizer para você, tem coisa boa para você aqui. 2024 pode ser, inclusive, um dos melhores anos da sua vida. Gente, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é mais do que uma força divina, né? Diz que uma vez o Espírito de Deus desceu. Muita gente fica esperando, será que o Espírito de Deus vai descer para mim hoje? Não, diz que ele desceu uma única vez. Há muitos e muitos anos atrás ele desceu e está aqui na terra. E o Espírito de Deus nada mais é do que o próprio Deus habitando em nós. E a pergunta é, eu comecei hoje falando nos stories de manhã sobre isso, né? Que nós somos a imagem e semelhança de Deus, que nós somos pequenos deusinhos aqui na Terra, e às vezes a gente não usa esse poder que a gente tem, às vezes muito mais pela falta do autoconhecimento, e é disso que a gente vai estar falando aqui na live hoje. Eu quero dizer para você, para a gente já encerrando essa parte aqui do nosso devocional, né? É que devido à correria do dia a dia, às vezes a gente esquece de Deus e automaticamente nós vamos distanciando dele. Ele nunca distancia da gente. A gente é que abandona ele. Eu quero perguntar para você, hoje, agora aqui, para a gente começar logo a nossa live, 70 pessoas. Essa é uma live para dar 200 pessoas antes das 7h30, sabia, galera? Já começa a meter o dedo no aviãozinho aí, jogando gente aqui para dentro da live, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo imperdível. E eu quero fazer uma pergunta para você. Como que está o seu relacionamento com Deus? Como que está a sua conexão com Deus no dia a dia? Você começa o dia seu entregando. É importante que cada um de nós aqui entenda que cada um de nós tem os nossos talentos. Uns mais, outros menos. O que a gente não pode é enterrar esse talento. Às vezes você acha que só tem um e você pega esse um, não faz nada com ele. Você enterra esse talento seu. E Deus tem propósito enorme para a sua vida. Não fica paralisado aí pelas circunstâncias, pelas adversidades. Ah, estou com a conta de luz atrasada, estou com um problema de saúde em alguém, perdi alguém aqui que faleceu ultimamente. E às vezes essas coisas ficam prendendo a gente, aprisionando a gente, e a gente esquece, e isso acaba nos impedindo de viver o grande propósito que Deus tem para a gente. Deixa eu dizer para você, de novo, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, você acha que Deus queria que você fosse doente, pobre, ruim no casamento, problema com os filhos? É lógico que não. É Deus do ouro e da prata, a gente precisa viver isso todos os dias. E uma coisa eu sei, tem feitos aí preparados para você. Deus já designou para você coisas maravilhosas nesse tempo agora. Não tem que esperar quando eu morrer e chegar no céu, eu vou ter uma vida santa. Não, é agora. Viva agora. Galera, na Bíblia fala que nós teremos aflições, mas teremos muito mais abundância. Tem gente que vive de aflição e tem um pouquinho de abundância. E ao contrário, a gente precisa viver de abundância e as aflições aparecerem aí no caminho para a gente se superar. E a última coisa que eu quero dizer para você é que a gente não precisa de uma fé muito grande, não, tá bom? A gente precisa ter uma fé normalzinha, mas ter uma fé que Deus é grande. Essa é a fé que a gente precisa.
que Deus é grande, que Ele pode todas as coisas, que eu e ele somos maioria sempre, independente do que está acontecendo na sua vida. Você e Deus é maioria sempre. Você precisa acreditar nisso e tomar posse disso, beleza? Então vamos lá. Hoje é a nossa live de número 1094. É live pra caramba, galera. Semana que vem a gente bate a live de número 1100. Eu estava dando uma olhada aqui nos horários, né? Bogotá são 2 horas a menos. Certamente eu não vou fazer live 5 horas da manhã. Então se prepare, porque nos dias que eu estiver em Bogotá, a gente vai fazer live mais tarde. Deve ser 9 horas da manhã aqui no Brasil. Eu sei que é um horário ruim para quem está no espaço, mas eu também não vou ficar acordando 5 horas que eu não aguento. A minha idade já não permite mais. Mas as lives estão ficando gravadas no YouTube. Assista lá. A gente começa sempre com uma frase do dia antes de eu fazer a primeira pergunta aqui para a Mary. E anota aí, a frase do dia, ela serve para qualquer área da sua vida, em todas as áreas da sua vida. E a frase do dia diz o seguinte: o exemplo não é a principal coisa para influenciar os outros, é a única coisa. Vou repetir, o exemplo não é a principal coisa para influenciar os outros, mas é a única coisa. Aqui na Herbalife, então, isso vale mais do que em qualquer outro lugar. Por quê? Porque nós não mandamos a ninguém, a gente não é chefe de ninguém. Então, a gente precisa entender que o nosso exemplo é que vai fazer diferença na vida das pessoas. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu recebi a indicação dela através da Liane lá do Mato Grosso. Hoje a gente vai ter aqui, ela é mãe, ela é esposa, ela é avó, psicanalista integrativo, ela é especialista em relacionamentos e traumas. Então, se prepara, porque a nossa live de hoje vai ser muito abençoada. Eu já estou com papel e caneta aqui na mão. Ela mora atualmente nos Estados Unidos. Lá são 6 horas da manhã. É igual a galera aqui do Mato Grosso que acorda cedo, mas eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo hoje. Darlene, Mary, você prefere chamar você de Mary ou de Darlene? Você escolhe. Tá tudo bem. Qualquer Tá um. baixo, eu não tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Muito baixo, quase nada. Será que é o meu? Pera aí. Eu acho que não, hein? Galera, só eu que não tô ouvindo ou não tem ninguém ouvindo? Deixa eu ver aqui. Muito baixinho. Ah, não, Darlene, fala de novo. Eu tô te ouvindo muito bem. Perfeitamente, era o meu aqui que estava baixo. Eu coloquei ele no suporte aqui, ele baixou o som automaticamente. Você prefere que chama Meire ou Darlene? Você escolhe. Meire, já escolhi já. Meire, obrigado por ter aceitado o convite. Gostei de acordar bem cedo, aí de bem bom humor assim. Então, obrigado por ter aceitado o convite. É um... E a gente aqui já começa logo fazendo perguntas, né? Você foi indicada para mim por alguém da Herbalife. Eu imagino que você deve ter usado os produtos. E a pergunta é, quando você estava aqui no Brasil ainda, usando os produtos da Herbalife, quais são os resultados? O que na verdade as pessoas não entendem, mas a Herbalife não é um produto só, nem um negócio. Eu considero a Herbalife um estilo de vida, tá? É assim que eu vejo o negócio Herbalife. Sim. O que esses benefícios da Herbalife te ajudaram? Na realidade, eu comecei a usar a Herbalife, o Wellington, porque a minha filha teve bebê e ela falou assim: mãe, eu preciso perder um pouco de peso, vamos fazer a dieta da Herbalife comigo. Eu falei, vamos. Aí nós, né, já conhecíamos a Eliane, íamos para o espaço dela todos os dias, até aquilo se tornou rotina. Ah, legal. Me diga uma coisa. Como eu gostei dos produtos, né, e me identifiquei bem, principalmente ômega, uma barrinha que tem, que você come no meio do dia quando você está com muita fome, eu amava. Então aquilo se tornou, eu me cadastrei, comecei, eu acho que supervisora eu fui, se não me engano. Eliane está aí, pode dizer isso. Consumindo os produtos da Herbalife. Que legal. Me diga uma coisa, vocês aqui no Brasil moraram muito tempo no Brasil, né? E pelo que a Eliane me diz, vocês eram empresários, bem-sucedidos. O que fez com que vocês mudassem para os Estados Unidos e como se adaptaram aí? Eu ouvindo você falar, né? Você já abriu essa live falando sobre aquele que é o dono de todas as coisas, que conduz a nossa vida. Sim. E eu falo que nós, como cristãos, servos de Deus aqui, tementes,
Nós não fazemos nada sem a vontade dele. E foi uma condução assim que nem eu entendo de verdade. Se eu falar para você, eu sei, foi programado, não foi. Foi algo assim que aconteceu muito rápido e quando nós percebemos, nós estávamos aqui. Mas foi só você e o marido, os filhos foram também? Não, só eu, meu marido e minha filha caçula que é solteira. E aí, e vocês moram hoje em Orlando, é? Hoje eu estou em Orlando. Tá. E como que foi a adaptação aí? A adaptação aqui é muito fácil. É muito fácil, aqui é muito bom. O que acontece é que o difícil é você ficar longe da família, dos amigos, das pessoas, do lugar de que você... Eu vivi 30 anos em Cuiabá, né? Construí uma vida em Cuiabá. Meu filho está em Cuiabá, minha nora, minha neta, meus pais, meu irmão. Né? A minha é isso. Toda aquela vida que você construiu. Mas às vezes, sabe, o Wellington, às vezes a gente precisa deixar fechar um ciclo para que outro se abra. Verdade. E é quando nós tratamos de autoconhecimento, a maioria das pessoas ela não consegue entender quando um ciclo da sua vida se finda, para que ela inicie outro. Para que isso que você falou aí, o que é que você acha que Deus tem para você? Deus não quer coisa ruim? Não, Deus não quer mesmo. É nós que traçamos uma história ruim para nós mesmos, porque nós não temos conhecimento de quem somos. Nós não sabemos o direcionamento da nossa vida. Não entendemos como sentimos, não entendemos por que falamos, por que agimos e por que reagimos. E foi isso. E aqui estou, cá estou. Feliz, com muita saudade, mas feliz. Só uma última pergunta, não tem nada a ver com a live, mas me veio aqui agora. Quando vocês mudaram para Orlando, passou na cabeça, por exemplo, ir para Portugal? Tanta gente indo para Portugal ou não passou? Não, não passou para nunca para outro lugar, para lugar nenhum, nem para cá. Tá bom. Beleza. Galera, 7h15 da manhã, 100 pessoas na live. Essa é uma live para a gente bater antes de 7h30, 150, e depois a gente vai para 200. Hoje a gente vai falar de um tema que interessa todo mundo. Quarta-feira é uma live diferente. A maioria das lives a gente fala sobre o negócio Herbalife, mas hoje nós vamos falar, é uma live aberta, é uma live geral. Nós vamos falar sobre autoconhecimento. A maioria de nós, às vezes, não tem sucesso na vida porque a gente nem se conhece direito. Como é que a gente vai poder criar alternativas, soluções, se a gente não conhece, nem sabemos o nosso potencial? E aí vem a primeira pergunta, Meire. Quem quiser fazer pergunta para a Meire também, galera, tem uma interrogação embaixo. Não adianta escrever nos comentários, que a gente não consegue ler os comentários. Mas tem uma interrogação, se ao longo da live ela não tiver respondido, a gente faz a pergunta para ela. Meire, qual é a base do autoconhecimento? Então... Quando a gente fala de conhecimento, como eu estava dizendo para você, a maioria do ser humano não se conhece, não sabe quem é, não sabe como contar a sua biografia, a sua história. Passa por aqui mesmo sem ter consciência da experiência, das situações que se apresenta diante de si. Né? Porque nós temos... A dinâmica da vida é desafios, são situações adversas. Você viver, como você disse, de repente, você acorda de manhã e você percebe que aquele dia é um dia atribulado. Por quê? Porque a vida é isso. Né? Aqui nós estamos numa construção da nossa vida eterna. E essa vida é terrena. E nós precisamos entender os nossos medos, nossas frustrações, nossos defeitos, nossas crenças, nossas convicções, padrões comportamentais se repete dias após dias. Por que eu faço assim? Por que eu deixo de fazer? Porque eu tenho esses sentimentos, essas sensações, essas emoções. Né? E a pessoa, quando ela não entende isso, essa pessoa ela está sem direcionamento, sem rumo na vida. Para isso ela tem que ter um olhar consciente de compreender, olhar para si mesma e começar a pensar, por que eu faço dessa forma? Por que eu ajo assim? Ninguém faz isso. Né? Nós simplesmente passamos por aqui como se nós fôssemos assim, robotizados, como se eu estivesse num piloto automático, sabe? E está ligado o piloto automático e eu simplesmente vou no emaranhado da vida, na situação do dia a dia, e eu não paro em momento nenhum para me perguntar,
por que que eu tenho essas sensações, esses sentimentos, ou por que que eu tenho essa atitude diante das situações, né? E como essa consciência que eu falo do piloto automático, Wellington, é muito simples, né? Você dirige, todos nós aqui, eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui sabe dirigir, né? Você chega em frente a um sinal, você tem um sinal verde, você para automaticamente. Você não pensa assim, perdão, o sinal vermelho. Você não pensa assim, Wellington, para porque o sinal está vermelho. Isso já se tornou parte de você, como uma segunda. Está ali, automático, está ali inconsciente. Né? E você viu o sinal, você parou mesmo. Porque está vermelho, você não vai passar no sinal vermelho. Né? Então, é meio que um inconsciente coletivo. Né? Porque todo mundo sabe que sinal vermelho para. Todo mundo sabe que sinal verde você pode passar, está liberado. Né? Então, esse ser humano ele está mais ou menos robotizado, como se ele está no piloto automático. Ele só passa por aqui. Né? Ele não sabe contar a história dele. Ele age por sensações. Estou explicando como é que se dá, para depois explicar como sair disso. Né? Ô, Mary, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quando você falou assim, as pessoas não param para pensar. Quando você fala que as pessoas têm que parar para pensar, isso é um hábito que a gente tem que criar? É uma vez por semana, é uma vez por mês, é todo dia, é todo momento? Como que é isso? Funciona na prática? É uma constância? Sabe por que é uma constância? Porque assim, ó, você já tem um padrão comportamental. E eu vou explicar por que isso se dá. Né? Se der tempo, né, meu querido? Porque... Mas a gente só tem aqui até 8 horas, a gente vai falar muita coisa aqui. Vamos embora. 8 horas, gente, 7h30 eu tenho outra live. Então, assim, quando alguém pergunta para você, vamos lá, vou te dar um exemplo. Alguém pergunta assim, como você está? Tudo bem, Wellington? Quem é o Wellington? Né? Você fala, eu sou presidente da Herbalife, casado com fulana, tenho tantos filhos. Geralmente é isso que as pessoas falam, Sim. não é? Mas isso não é você. Isso como que eu tenho que me apresentar, então? Não, você realmente é o Wellington, você realmente é presidente da Herbalife, você é casado, você tem filhos, você faz live todos os dias às 6 horas da manhã. Só que nós temos que ter conhecimento daquilo que somos, não do que nós exercemos. De verdade, não é isso. O que a gente precisa compreender é que nós passamos aqui por esse plano terreno, por essa vida, e você falou muito bem, eu sou imagem e semelhança de Deus, mas eu realmente sou? Eu tenho esse exemplo de imagem e semelhança de Deus? Ou eu simplesmente só falo que eu sou imagem e semelhança de Deus? Para eu entender e saber contar a minha história, e ter felicidade, eu preciso entender quem sou. Porque assim, eu estou contando a minha história, nem eu sei ler a minha própria história. E o outro que se apresenta diante de mim sabe ler a minha história? Entende? Entendo. Né? Assim, como eu acabei de dizer, as pessoas sempre trazem aquilo que elas fazem, mas elas não sabem sua biografia, elas não sabem quem são, como sente, porque sente, esse padrão comportamental que você disse, como mudar isso, né? Eu vou ter que te explicar aqui como se dá para mim te explicar como mudar. Nós temos um pensador que fala assim, que o homem ele não se conhece, não conhece nem seus próprios limites, ele não conhece suas potencialidades e ele não conhece sequer que ele não se conhece. Então, ter conhecimento de si mesmo é algo que vai além de saber somente seu nome. Você precisa realmente entender e se conhecer. Você me perguntou, né? Como é que é a forma de começar a se entender isso? Sim, do jeito que você falou aí agora aí, eu estou entendendo que ninguém se conhece, né? E a gente nem se conhece, como é que eu posso mudar isso? Como que eu posso me conhecer? Então, ninguém não, sabe, Wellington? Nós temos um estudo que são chamados a camada das personalidades. São 12 camadas. E o ser humano, a maioria deles, para ele se conhecer, ele tem que ser maduro. Ele tem que ter uma personalidade forjada.
Porque senão esse ser humano que está aqui, como nós falamos, que o vento bate, ele é como uma folha, ele vai para onde o vento levar. Né? É como aquela frase que diz assim, se eu não sei para onde vou, qualquer lugar serve. Né? Então, para que eu tenha esse entendimento, essa compreensão de quem eu sou, eu preciso aprender onde estou, para onde eu quero ir e de que forma me apresento diante da vida, como é que eu conto a minha história. Porque nós somos cegos, nós temos um lado cego. Você percebe que, assim, se você falar para... Isso acontece com todos nós. Nossa, você teve essa atitude, você agiu dessa forma. Eu? Não, eu não agi dessa forma, eu não fiz isso. Eu não sou isso. Então, quando você fala, nós temos que ter felicidade, sucesso, Deus deixou isso, deixou para todos. Eu falo isso para a mulher todo dia. Mas quando eu me nego a enxergar quem de verdade sou, esse lado cego nosso, porque nós somos assim, nós olhamos o outro, julgamos o outro, somos inquisitores, questionadores, acusamos, apontamos os defeitos de todos. Agora, nós não paramos para olhar para nós e pensar quem de verdade eu sou aqui, que história eu estou escrevendo. De novo, você falou aí, nós somos imagem e semelhança de Deus, Cristo vive em nós, nós temos esse lado humano, carne, mas nós temos também esse lado divino. A gente percebe muito essa coisa de a pessoa fala algo como você disse, eu falo para minha mulher todos os dias. Né? Como eu sou especialista em relacionamento, eu trato muito casal, eu lido muito com relacionamento, famílias, né? E a gente percebe muito o casal chegar e um fala, não, ela faz dessa e dessa forma. E ela chega e fala, ele faz. Entende? É como se eles não se entendessem, porque nem eles mesmos se entendem. Aí um não entende o outro. Aí acontece aqueles conflitos lá, disfuncional. E a luta aqui, né, Wellington, é em prol da família. Porque se desconstruir a família, meu amigo, aí acabou, né? Então, por isso... Eu não sei se sair um pouquinho da live, mas já que você falou agora e você faz acompanhamento para casais, não sei se está dentro do tema ou não, mas dá 3 dicas para se ter um bom relacionamento de casal. A gente pode fazer uma outra live para isso? Não, isso dá assunto para 4 lives. Já vamos marcar então para outro dia. Esquece a pergunta, vamos continuar aqui no outro. Mas eu vou trazer aqui algo que é de extrema relevância. Quando o casal não tem diálogo, eu estou falando de diálogo, não estou falando de acusação, tá? Diálogo. Os casais não têm, Wellington. Eles não conseguem conversar. Como eu falei, é sempre se acusando, é sempre estando. Ele sempre acha, ele está num lugar, ele se coloca num lugar com a razão imensa do tamanho do mundo, o ego avantajado, aflorado, né? E ela... Alguém falou alguma coisa ali? Eu não entendi. Não, pode continuar. Então, ela não percebe que ela não conversa, ela não tem diálogo de verdade. Porque o diálogo, ele tem a forma, tem que ter uma escuta atenta e tem que ter presença. Né? Ele tem que estar ali de verdade. Uma fala assertiva. Porque a maioria de nós, quando o outro está falando, já está pensando que vai responder, né? Não, você não pensa, você já responde sem pensar, né? Essa é a realidade. Você é tão conflituoso que o outro nem terminou de falar. Você já está falando, já está respondendo. Ô Meri, quando você fala assim que às vezes a gente de forma inconsciente, né? A gente age de forma inconsciente, como esse exemplo aqui agora, né? A pessoa está lá falando, eu já vou falando no meio aqui. Explica isso melhor, como funciona isso na prática? Então, para eu explicar isso, eu preciso explicar um pouquinho sobre a formação do ser humano, de como funciona o ser humano. Nós temos de 0 a 14 anos para a formação do nosso caráter, tá? E, então, de 0 a 7 anos, a criança, ela forma o caráter. De 7 a 14, ela forja o caráter. Eu achei interessante, eu até anotei aqui, deixa eu ver se eu acho. Tá aqui. Você falou uma frase aí. O exemplo não é a principal coisa para influenciar, é a única coisa. Certo? Você disse isso? Sim. Ok. Isso é perfeito, tá? O que uma criança, até 7 anos, ela está vendo o que dentro da casa? Exemplos. Exemplos, tá? Então, se o pai fala algo
a mãe fala alguma coisa, mas eles não têm exemplos. Por exemplo, se eles, perto da sociedade, fora de casa, eles fazem de conta que são um casal muito dinâmico, funcional, amoroso um com o outro, mas se dentro de casa, na criação dessa criança, eles são desagradáveis, deselegantes, agressivos, o pai agride os filhos, agride a esposa, é verbal, não precisa nem ser uma agressão física, essa criança, ela está vendo isso. Então, até 7 anos, tudo que ela vivenciou, tudo que ela experienciou, tudo que ela teve interferência do meio, tanto do lar, principalmente, como do lugar que ela está, onde ela está, em qualquer escola, sociedade, com as pessoas. Então, essa criança, ela formou o caráter dela até 7, de 7 a 14, isso deu como se fosse uma robustez. É assim, ó, construir um prédio, tá pronto, mas eu preciso de acabamento. Então, até 7 anos eu construo, de 7 a 14 eu fortaleço. Exatamente, faz o acabamento. E caráter, meu amigo, não muda. Então, esse ser se torna. Nery, deixa eu te perguntar uma coisa que agora que meu coração apertou. Uma pessoa mau caráter, ela com 30 anos, ela não tem salvação? Tem. Todos temos. Amém. Amém. Todos temos. Só que aí ela tem que amadurecer a personalidade. O que é a personalidade? É aquilo que você se dispõe a ser, com consciência. É por isso que eu digo, a pessoa não sabe quem é. Ela age totalmente deselegante, desagradável. Sabe aquela pessoa afetada, aflorada, que não pode falar nada, que essa pessoa está se sentindo... Ai, falou sobre... Eu vou dar até exemplos para você aqui, daqui a pouco, sobre isso. Ela não sabe quem ela não se conhece, ela não se entende. Isso aqui é a morna com vinagre de maçã, tá? Então, se você já faz é um pedido de um chazinho aí, que tá muito bom o chazinho aqui. Continua. Essa pessoa, ela é totalmente imatura, afetada, ela está sempre buscando se defender. Ela sempre dá desculpas para tudo, ela nunca assume seus erros, suas responsabilidades, seu dever. Então, ela não tem maturidade, ela não se conhece. Sabe? Ela está sempre assim, jogando a responsabilidade dela para o outro. Sempre como se ela estivesse dando o boleto da conta dela para o outro pagar. Né? E tudo isso relacionado ao quê? Ao caráter. Porque tá pronto, ela aprendeu aquilo lá. Ela, quando criança, ela teve tantas dores, tantos traumas, tantas situações conflituosas, tantas cicatrizes, que ela cristaliza naquilo. Se torna um adulto de 50, 40, 30, 60, 70 anos e não saiu da infância, porque ali ela se cristalizou com aquelas necessidades, com aquelas faltas que ela teve lá na infância. Não foi bem formadinha, não foi bem fechadinha essa camada que eu expliquei para você. Né? Que nós consegue mudar isso? Consegue. Dessa forma que eu estou aqui dizendo para você. Sabe o que acontece, Wellington? Porque quando você é criança, né, tudo se forma dentro de você como símbolos, no seu inconsciente. O inconsciente, ele não tem... ele é atemporal. Quando ele vem para você, não que você tenha consciência, porque quando eu digo inconsciente é porque você não tem, você tem como sintomas, sensações. Sim. Então, se você viveu uma situação quando criança, né? Ou mesmo na adolescência, aquilo afetou você de uma forma tão grande que ali ficou um engrama, como nós chamamos, uma marca em você. E você está ali, aquilo foi muito forte, foi doloroso, uma dor mesmo, né? Nós chamamos de trauma. Aí você se torna adulto, quando uma situação semelhante acontece, o que você faz? O seu inconsciente te manda como foto. Aí você sente a sensação. Para ele vem fotos mesmo daquilo que aconteceu. Aí você tem aquela sensação, aquele sentimento de perigo, de que tem alguma coisa ali desconfortável. Você reage. Aí quando você reage como? A maioria de nós? Com impulsos baixos, como um animal. Porque quem é que é impulsivo? É o animal que ele simplesmente reage porque ele não pensa. E qual a solução para a gente não reagir por impulso? Ter conhecimento de quem você é, saber que você age dessa forma
Para isso, você vai ter que começar a parar e fazer exame de consciência. A maioria de nós não fazemos. Ensina a fazer exame de consciência, já vou anotar aqui. Então, o exame de consciência, Wellington, eu faço, hoje para mim é tão simples, porque eu já faço automaticamente, né? Que já se tornou parte de mim como uma segunda natureza mesmo. Mas uma pessoa que ela vive no piloto automático, ela não tem consciência de que algumas pessoas têm, tá? Tem gente que realmente sabe que ela age daquela forma e ela tá aí. Tô nem aí, eu sou isso e pronto. Sabe a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, né? E não quero nem saber. Me aguente quem quiser, quem não quiser. Essa é uma coisa mais. Uma pessoa desse jeito, o Wellington, não sabe amar. Porque ela não tem Cristo nela. O lado Cristo nela foi aniquilado. Porque ela está todos os dias alimentando os vícios. E as virtudes que faz, cada dia mais, acender em nós, crescer, que nós chamamos para aquilo que transcende, que é aquilo que é do alto, que é imagem e semelhança de Deus, ela não alimenta. Ela alimenta aqui esses vícios o tempo todo. Ô, Meire, alguém me perguntou aí acima e eu queria completar aqui. Como eu sei se eu estou no piloto automático, eu imagino que a maioria de nós deve estar no piloto automático, né? E como é que eu faço esse exame de consciência? Tem alguns pontos que eu posso fazer para fazer esse exame de consciência? Sim. É você parar agora e falar para você mesmo assim, Wellington, você é de verdade a pessoa que você veio aqui nesse mundo para ser? Como é que você age dentro do seu lar, com sua esposa, com seus filhos? É por aí que nós começamos. Né? Se você tem maturidade de aguentar, pegue sua esposa, seus filhos e 5 perguntinhas. Por favor, fale para mim como eu sou como Eu tô com marido. medo de fazer as perguntas, mas Me quais são diz elas? como eu sou como marido, me diz como eu sou como pai. De verdade, o que eu preciso melhorar para ser um ser humano melhor, porque é isso que nós fazemos aqui. Nós viemos aqui com um propósito, com uma missão, e a família é a nossa primeira missão. Na hierarquia de valores, nós temos Cristo, Deus acima de todas as coisas. Nós temos marido, cônjuge e mulher como segundo lugar, e filhos como terceiro, trabalho como quarto, quinto, família de origem. E nós estamos lá em sexto, sétimo, oitavo lugar, nono, último. Eu não sou. Eu simplesmente estou aqui para servir, para não encher o saco, para ser forte. E o que eu faço? Eu desestabilizo a minha família, eu desestabilizo as pessoas ao meu redor. Porque eu trago aquilo somente o que é meu, os meus vícios, as minhas dores, as minhas cicatrizes. Os meus afetos, autorreferente. Eu acho que eu faço demais e recebo pouco. Eu faço muito por essa família. Eu me dou por essa mulher. Eu faço muito por esse homem. Eu faço tudo, eu sou tudo. Você não faz mais do que sua obrigação, caramba. A nossa obrigação, é o nosso dever. É levar ao outro esperança, fazer com que o outro se sinta feliz e bem. Aí nós queremos que o outro preencha esse buraco imenso dentro do nosso peito. Ora, ninguém vai preencher esse buraco dentro do nosso peito. Ninguém tem essa responsabilidade. Nós é que precisamos sair desse mundinho, dessa criança birrenta, mimada, vitimizada que nós somos. Com 40, 50, 60 e 70 anos. E crescer, amadurecer, se tornar adulto de verdade. Entende? Meire, deixa eu aproveitar aqui, deixa eu lançar um desafio. Galera, eu queria lançar um desafio agora. Hoje, na sua casa, você perguntasse o que a Meire acabou de falar agora. Eu anotei aqui, eu vou perguntar. Estou até com medo da resposta, mas eu vou perguntar. Como eu sou como marido, pergunta para a sua esposa. E como eu sou como esposa, pergunta para o seu marido. E a outra pergunta para os seus filhos, como eu sou como pai. E deixa eles abrirem o coração deles. E mais, Quem sabe... pergunta para 5 amigos muito próximos como eu sou como amigo. Quem vocês me vê de verdade, sem confetes. Certo, Wellington? Porque amigo de verdade, ele conta para você, ele fala para você o que você precisa ouvir. Já valeu a live para mim, mas deixa eu anotar mais. Vamos lá. A gente tem que acabar daqui a 20 minutos, tá? Me Então, fala, então.
essa pessoa que não tem conhecimento, Wellington, ela simplesmente ela vai levando a vida do jeito que ela acha que ela é, que ela acredita que é, né? Cega, né? É deselegante, é desagradável, não tem fineza, não tem... é uma boa educação. Gente, a fineza é a base das virtudes. Por que o mundo está cheio de pessoas ansiosas, depressivas, síndrome do pânico, extremamente agressivas, acessos de raiva, com patologias que a gente não vai trazer aqui, né? Neuróticos, porque não se conhece, não sabe quem vive. Elas vivem tudo, sabe aquele ser humano que tudo tá ruim? Se tá chovendo, tá ruim. Se tá calor, tá ruim. O trânsito, ela consegue encontrar motivos ruins no trânsito de toda forma. Se ela amanhece, amanhã já não amanheceu do jeito que ela imaginou, ela tem um mau humor terrível, que ela consegue estragar a vida de todos. Essa pessoa, ela não sabe amar, ela não vive, ela só passa por aqui. E isso é muito, muito comum, mas não é normal. E tem cura, existe cura. Às vezes, Wellington, as pessoas precisam de verdade de tratamento, né? De um profissional de responsabilidade, porque se você for um profissional também que ele não tem isso muito bem firmado, essa fundamentação, porque o que eu trago aqui? Tudo que eu trago aqui, eu não estou dando conselho, eu não trago conselho. Aqui está totalmente fundamentado na filosofia clássica, tá? Na antropologia do estudo do ser humano, como é que o ser humano é formado, e pela palavra de Deus. Se você pega um profissional que ele anda, né, a abordagem dele é pelo princípio do prazer, ele vai te falar assim, filha, o que você tem vontade de fazer? Eu tenho vontade de mandar todo mundo para aquele lugar. Manda! O que você quer fazer? Wellington, isso é sério. Eu tratei um casal que eles estavam em um profissional que a profissional ela olhou para a mulher e falou assim, olha, você precisa experimentar outros homens. Você entende, meu filho? A profissional falou com o paciente? Sim. Você não está feliz com esse homem porque você casou com ele virgem, você viveu a vida inteira com ele, você precisa experimentar outros homens. Agora, onde é que esse mundo está indo? Então, por isso, é necessário, sim, procurar uma terapeuta, é necessário, sim, você buscar ajuda profissional, porque às vezes você não consegue, você está tão encarcerado, porque nós nos tornamos prisioneiros de nós mesmos. Você está tão encarcerado em tudo aquilo que você adquiriu durante o percurso da sua vida, que você não consegue achar o fio da meada. Então você precisa, às vezes, de alguém para te ajudar, né? Dalene, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se alguém quiser te procurar para atendimento online, você faz esse tipo de atendimento? Eu faço. Ok. Galera, então depois segue aí. Como eu falei para você, né? Eu trato famílias. Então eu trato pai, mãe, filhos, crianças. Só que assim, com esses desbloqueios dessas dores, desses traumas, de tudo isso, porque essa é a minha especialização, né? Ô, Darlene, Meire, deixa eu te falar uma coisa. Mediante tudo isso que você falou, né? Tem o que a gente precisa fazer para conhecer a si mesmo? Tem alguma forma? Tem. O que eu falei para você é a perseverança. A virtude da perseverança. Domínio próprio, ser diligente. Se a maioria de nós não temos as virtudes estabelecidas na nossa vida. Tá? Que são virtudes? Atos bons. Isso é diário e constante. Começa com coisa muito simples. Às vezes nós começamos a tratar um ser humano com as virtudes do lar, de coisas pequenas. Só que a primeira coisa para uma pessoa fortalecer, Wellington, é ela começar um fortalecimento físico. Ser forte no físico. Porque nós ouvimos tanto assim, você tudo começa de dentro para fora. Não, não é verdade. Isso é cientificamente comprovado. Tudo começa de fora para dentro. Tá? Ou seja, Me explica na prática isso. na prática, você precisa fazer uma atividade física e continuar.
Na prática é assim. É muito bom, Wellington, é muito bom você assistir Netflix no sofá e comer pipoca. É gostoso. Seu cérebro não precisa gastar energia. É confortável. É muito gostoso você pôr um prato de comida à sua frente, sabendo que você precisa perder 10 quilos e você comer aquele pratão, aquele hambúrguer do tamanho de nós tudo. É muito gostoso você comer 2, 3 pedaços de pizza, porque comer é dopaminérgico. Só que quando você termina de comer aquela comida ali, você fala, caramba, eu precisava perder peso, por que que eu fui comer? Aí baixa aquela coisa, sabe, aquela baixa mesmo. É tipo uma depressão. Sabe? Quando você bebe no outro dia, você tá lá todo, né? Amarrotado. Ruim, terrivelmente terrível. E você volta e bebe de novo. É ruim e você faz de novo. Você sabe que você não pode comer. Você sabe que o ócio é bom, mas esse ócio preguiçoso, da preguiça, que a maioria do ser humano é preguiçoso, Wellington. Ele não tem essa virtude elaborada na vida dele, estabelecida, que é do perseverar, que é da disciplina. E isso vem muito aqui de frente com o que você faz, né? Que é o tratamento para muitas pessoas perder peso, né? Sim. Então, gente, eu não começo hoje a fazer um regime, eu vou perder peso amanhã. Eu não sei. Eu preciso perseverar para eu me olhar no espelho e falar: uau, eu emagreci, não é de um dia para outro. Eu não fico forte se eu vou na academia um dia, dois. Então eu preciso começar a ter perseverança, disciplina comigo nos meus atos, nas minhas atitudes. Porque a nossa carne, ela pende para aquilo que é gostoso e prazeroso, para o concupiscível, para o que é baixo. Nós chamamos de eu baixo e eu elevado. Qual que é o eu baixo? Essa carnona aqui, o animal em nós. Esses impulsos. Bateu, Sim. levou. Né? Veio falar. Tem pessoas que falam assim, eu falei mesmo, veio falar comigo. Eu falei tudo que eu tinha vontade, como se isso fosse a coisa mais linda. Né? Como se isso fosse bonito. Como se houvesse elegância nessa atitude. Entende? Então, a pessoa precisa de perseverança. Perseverança, persistência no fazer. Ela precisa ter a virtude da ordem estabelecida na vida dela. Senão ela não muda. E a maioria de nós não conseguimos fazer isso. Principalmente sozinho. Porque aquilo já faz parte da sua vida, já é um padrão, entende? Sim. Um padrão, já é um padrão. Já está enraizado, né? Está enraizado, ela age por impulsos. Está lá, o caráter formado. Agora ela tem que fazer o quê? Ela tem que amadurecer a personalidade. Ela tem que querer. Quando a gente fala amadurecimento, nós usamos esse nome bonito aqui, né? Mas amadurecimento é o quê, Wellington? É Cristo dentro de você. É as características e as virtudes de Cristo. Se você tem, você é. A maioria de nós falamos muito disso, mas não somos. Esse dia um colega mandou para nós, assim, no nosso grupo, nós temos um grupo que a gente está sempre lá nos estudos de caso, assim, marido, não venha me falar de Cristo se você não trate bem sua esposa. Por quê? Porque um homem, ele tem que fazer o quê? Marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e entregou sua vida por ela. O que o homem faz? O homem protege da segurança. E o que esse homem faz? Ele desestabiliza essa mulher. Ele cria um caos dentro de casa. A mulher também faz isso, viu, Wellington? Eu lido mais com mulheres, eu tenho mentoria de mulheres. E a mulher também faz, não é só o homem, né? E a mulher, e vou dizer uma coisa para você, a mulher, ela é a chave principal do lar. Sim. Se ela tem essa consciência, tá? O lar dela é dinâmico, é funcional. Ela consegue estabilizar esse homem, mas isso é matéria para outra, para 300 lives. Você está em 1000 e não sei o que aí. Ô, Meire, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente usa muito, uma hora aí que você estava falando, eu estava pensando aqui, a gente usa muito a palavra eu, né? Eu isso, eu aquilo, igual você falou, eu cuido da família, eu trabalho, eu isso, eu aquilo. Quando a gente não tem autoconhecimento, tá? Eu sou problema para mim e sou para os outros, não é verdade? É lógico que você é.
eu acabo causando problema na vida dos outros também. Você Além é um de problema. complicar a minha vida, eu complico a dos outros. Você é um problema para você e você é um problema para o outro. Você só deixa de ser um problema para você e um problema para o outro se você for amadurecido, se você tiver maturidade e sair dessa camadinha, que é a quarta camada que nós chamamos, né? Ter consciência de verdade de quem você é. E para isso, como eu falei, você precisa propor a mudar com diligência, com disciplina, amadurecendo sua personalidade, decidir ser diferente, para você deixar de ser um problema para você e para o outro. De novo, na quarta camada da personalidade, Wellington, a criança, ela cristaliza ali. Por quê? Porque essa camada se dá por volta dos 6, 7, 8 anos. O que acontece com essa criança? Ela tem um ego totalmente exacerbado, mas ela não tem consciência, ela está em construção. Então ela quer tudo para ela. Ela quer atenção, ela quer carinho. Ela está como se fosse uma esponja absorvendo tudo e necessitando que esse pai e essa mãe, né, o lugar que ela está, esteja com o olhar atento e validando essa criança o tempo todo. Você é meu bem mais precioso. É claro que tem que dar limite e corrigir, mas ela tem que se sentir amada. Né? Por que essa criança não se sente amada? Por uma série de coisas. Por pais negligentes. Às vezes, abuso dentro do lar. Né? Pais extremamente agressivos. Né? Talvez essa criança teve pais amáveis, um lar funcional, dinâmico. Só que a mãe precisou sair para trabalhar. Necessitou deixar essa criança com outras pessoas. Então, ali nessa quarta camada é onde se dá essa autorreferência. Ou seja, essa necessidade de chamar atenção e de se colocar em primeiro plano. Que é o egoísta. Ele cresce, mas a maioria das pessoas, se ela não for amadurecida, se ela não tem essa personalidade amadurecida, ela é um problema para ela e para o outro. Por que ela é um problema para ela e para o outro? Você me perguntou isso, né? Sim. E Porque aí ela cria. pode falar, mas eu queria fazer, eu já quero depois que você me responde qual é o melhor processo para amadurecer. É uma construção. É uma construção. Para amadurecer é uma construção. Porque você já é, filho. Você já está aí 60 anos fazendo a mesma coisa. Com os mesmos hábitos. Sem ter consciência disso. Então, essa quarta camada, se ela não for bem formada, esse adulto cresce, né? E se torna essa pessoa que nós acabamos de falar aí. Ela não se sente pertencida, ela tem muitas faltas, muitas carências. Esse adulto autorreferente. Mas eu vou te dar um exemplo. Assim, ó. Você tem aí inúmeros colaboradores. Você chama um e fala assim: olha, fulaninho, eu preciso desse projeto, que nós vamos apresentar esse projeto tal dia, você me traz até tal dia, da data, tudo bonitinho. E você vai fazer dessa forma esse projeto. Ok. Ele vai e faz esse projeto e chega para você e diz: ah, senhor Wellington, tá aqui o projeto que o senhor me pediu. Você vai olhar esse projeto e você fala assim: caramba, cara, mas que projeto é esse? Isso aqui tá péssimo, tá horrível esse projeto. Né? Não tem nada, tá faltando muita coisa aqui. Você fez isso muito maletosamente. Nossa, ele já vai começar a chorar ali. Aí ele sai dali e chega lá nos colegas dele. Nossa, o seu Wellington tá me perseguindo. Nada que eu faço tá bom. Tudo que eu faço tá ruim. Onde já se viu? Eu passei meu final de semana inteiro em cima desse projeto para ele falar para mim que esse projeto tá ruim. Quarta camada. Essa pessoa é um problema para ele e para o outro. Ele vive se vitimizando. Ele tá ali num lugarzinho como se o mundo precisasse olhar para ele como se ele fosse a única pessoa desse mundo. É uma necessidade de ser visto. É uma carência, é uma falta. E ele se torna um problema para o outro, porque ele traz todo mundo para o seu problema. Entende? Quinta camada, nós chamamos de camada dos adolescentes. É aquela camada que você vai dar o projeto para essa pessoa e falar, ó, da mesma forma. Ele traz o projeto para você, você vai dizer a mesma coisa, ele fala, quer saber, Wellington? Se você acha que o meu projeto tá ruim, vai fazer você. Existe um monte que tá por aí, né? Essa pessoa aí, ela tem disciplina?
uma pessoa dessa? Essa pessoa tem perseverança na vida? Não, nenhuma, né? Porque uma pessoa que ela tá na quarta, na quinta, na sexta camada, ela não tem. Ela não sabe quem ela não se conhece. Ela está simplesmente passando por aqui, como meu avô dizia, perdão da palavra, como cocô na água. Onde o rio leva, vai. Essas camadas vão até de quantas? Nós vamos, é assim, até 12 camadas. Só que nós, como profissionais, nós queremos trazer o nosso paciente para a sétima camada. Se ele estiver na sétima camada, ele já vai deixar de ser um problema para o outro. Coloca 164 pessoas na sétima camada. Vamos lá. Oh, my God, como eu gostaria muito de fazer isso. É... Mas sétima camada é uma construção. É uma construção mesmo. De você olhar para você, entender quem é você, saber quem é você de verdade. E quem é a verdade, Wellington? Existe verdade relativa? Verdade relativa só existe quando há uma situação aqui acontecendo para esse ou para aquela pessoa. Porque a verdade de verdade é a verdade como verdade. Entende isso? É o que é. A verdade é Cristo. Se eu não consigo ser esse exemplo e agir com justiça, com temperança, com fortaleza, com prudência, fora todas as outras virtudes que estão aqui, linkadas a essas, não tem verdade. É a minha, é a sua, mas e a verdade de fato? Se eu não me conheço, eu não tenho Cristo em mim. Quem não se conhece, não conhece a Cristo. Então, hoje, essa é uma das coisas mais importantes dessa live. Se você não sabe quem você é, você está muito distante de Cristo. Porque você está passando por aqui fake, sabe? É isso que falam? Uma Sim, coisa quando não é? exatamente. Você não é de verdade. Você não está aqui para aquilo que você foi destinado a ser. Wellington, nós nascemos por permissão divina. Nós estamos em 172 pessoas aqui. Todos ganharam a corrida mais acirrada da vida, que foi fecundar o óvulo por permissão divina. Milhões de espermatozoides saíram correndo para isso. E essa pessoa ganhou essa corrida. Permissão de Deus na vida dela. Mas ela tem aqui uma missão, ela tem um propósito. Mas ela não sabe desse propósito. Ela desconhece esse propósito. Eu vejo isso o tempo todo dentro do consultório. Eu não sei quem sou. Eu atendi um paciente que ele tinha 52 anos. Ele falou para mim, eu estou igual cachorro correndo atrás do rabo, sem conseguir pegar. Então, para você entender, a sua missão é a sua família. Não importa, a não ser que tenha patologias. Aí é um outro caso. Se é um homem abusivo, realmente, de fato comprovado por profissionais capacitados, um narcisista, isso existe. Agora também, hoje está uma moda de qualquer um chegar e falar, eu vivo com um narcisista, eu vivo com uma narcisista. Virou uma coisa tão natural, como se fosse... Só porque vê na internet um assunto raso, um conteúdo raso, ele já traz uma ou duas situações características para dentro da casa e fala que o marido ou a mulher é narcisista ou vive com um abusivo. E o que eu mais vejo quando eu trato casal é a mulher chegar para mim e falar, meu marido é abusivo. E ela é o gatilho estressor daquele marido imaturo. Não tem nada a ver com abusivo. E quando você percebe, ela é muito mais tóxica do que o próprio marido. Entende isso? Sim. Então tem que ter bastante cuidado com isso. Você precisa se conhecer, saber quem é você. Mary, deixa eu te interromper. Eu vi uma pergunta aí do Magno, e aí agora você falou sobre se conhecer. Se eu quiser me conhecer, eu faço as perguntas para mim ou eu faço as perguntas para os outros falarem a meu respeito? Primeira coisa é você entender quem é você e você aceitar, né, Wellington? A coisa mais difícil para você mudar da mudança é porque você não aceita. Você não aceita quem é você. Né? Então, primeiro você tem que ter, começando daí, você tem que ter maturidade, você não tem, eu tenho certeza, você que eu digo é a maioria das pessoas, de perguntar para a mulher, para o filho, para o amigo, e receber de verdade a resposta de quem ele é. Se ele for um quarto, tem uma quinta camada, ele vai se afetar do tamanho do mundo. Então, o que ele precisa? Essa pessoa, se ela quiser mudar, ela precisa de um profissional capacitado, de autoridade, de referência,
para ajudá-lo a sair desse lugar, né? E se ele quiser fazer isso sozinho, é possível? Eu conheço pessoas que conseguiram amadurecer. Mas ele, diligentemente, se colocou num propósito do fazer, do domínio próprio, da perseverança. Respondendo a pergunta do Magno aí, se eu quiser me conhecer, tem algumas perguntas específicas que eu devo fazer para mim? Claro que tem. Quais? Eu de verdade sei quem sou? Como eu ajo diante das situações conflitantes e difíceis? Quem eu sou diante das circunstâncias da vida que me pega de frente e me desestabiliza? Eu sou um destemperado? Você já vai, amor? Tá na hora? Beijo, te amo. Existe, me veio uma pergunta aqui agora, na verdade são duas. Eu já sei que está acabando a nossa live, mas me veio duas perguntas. Primeiro, existe algum livro que ajuda qualquer um aqui? Eu quero me entender melhor, eu quero aprender mais sobre esse tema. Existe algum livro que você aconselha? Existem vários livros, mas eu gosto muito de um livro do Dr. Ítalo Marcilli. Eu sugiro, para quem está aqui nessa live, seguir o Dr. Ítalo Marcilli. Gente, como é o nome do dono do Novo Mercado? Ícaro de Carvalho. Para os homens. Não, Ítalo Marcilli e Ícaro Carvalho? Ícaro de Carvalho. É o dono do Novo Mercado. O que é Novo Mercado? Novo Mercado é um... ele ensina tudo sobre negócios. É negócios, business, né? Negócio mesmo. Os dois têm Instagrams. Os dois têm Instagram. Ítalo Marcilli e Ícaro Carvalho. Doutor Ítalo é meu mentor, meu professor. E ele tem um livro que... Gente, perdão, mas fugiu o nome do livro agora. Depois, se você tiver, você me manda um print dele que eu coloco no canal do Telegram. Mando. Eu falo assim, esse livro é o primeiro para você, de verdade, sair dessa camadinha que você tá, desse lugarzinho que você tá, cheio de nós chamamos autorreferência, né? Afetado, achando que você é o centro do mundo. Eu falo assim, a pessoa ela senta no trono achando que ela é o rei Salomão ou a rainha de Sabá, né? E nós não somos isso, nós não somos nada disso. Nós estamos aqui para servir. Servir, doar, sem esperar retorno, sem esperar troca. A primeira coisa é trabalhe, sirva, seja forte e não encha o saco. Pronto, se você fizer isso, você já vai sair dessa camada. Trabalhe, sirva, seja forte e não encha o saco. Isso quem fala é meu professor, tá? Só estou repetindo a fala dele. Eu falo que é meu professor porque eu nunca consigo deixar de estar na mentoria, porque eu fico renovando, porque a gente precisa o tempo todo levar uma chapuletada mesmo, né? O tempo todo. Eu vou fazer duas perguntas para a gente finalizar. Primeiro, a maioria de nós aqui, das pessoas que participam dessas lives, tá? Elas trabalham com Herbalife, a maioria esmagadora, tá? Como que a gente vende produto e a gente desenvolve distribuidores, tá? O que é que o autoconhecimento, que dica que você dá para essa galera aqui que está aqui hoje e tem essas duas áreas de atuações? Vender produto, acompanhar cliente, cadastrar pessoas e desenvolver distribuidores. Como que o autoconhecimento ajuda a gente nisso? Tudo, né? Porque as pessoas vivem cheias de crenças. Ela não tem sucesso porque ela não acredita, ela não sabe quem ela é. Se você não se conhece, você não tem potencial para crescimento. Né? Se você não sabe quem é você não sabe até onde você pode ir. Você é aquela
pessoa que você não sei onde estou, não sei para onde vou. Se eu saio com um destino, né? Vamos supor, você mora onde? Salvador. Você mora em Salvador. Eu quero ir para Cuiabá, né? O que você faz? Se você vai de carro, você tem uma rota, não tem? Sim. O GPS ali você coloca o seu endereço. Então, meu endereço, meu destino é o quê? Chegar a Cuiabá. Só que durante esse trajeto, eu não sei o que vai acontecer, eu sei. Você não sabe. Você só sabe que você tem esse trajeto, você sabe. Você faz ali uma. Na sua cabeça, você fala, eu vou parar em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Não é assim? Sim. Você não faz isso? Só que o meu destino é lá. As pessoas não têm isso. Quando elas não têm conhecimento, elas simplesmente vão levando a vida de qualquer maneira. É o que a maioria das Acontecer pessoas fazem, né? a grande maioria, esmagadora. Elas simplesmente passam pela vida. Eu vou vender Herbalife, mas ela não tem um propósito. Ela não cria um projeto, algo ali estabelecido para o que ela quer. O que eu quero com o Herbalife? Né? O que eu quero aqui? Já que você me trouxe isso aí. Eu quero chegar a presidente da Herbalife. Opa, para isso você precisa o quê? Você precisa de diligência, você precisa de perseverança, você precisa de domínio próprio. Você precisa levantar cedo para trabalhar de verdade. O que eu preciso fazer hoje? Hoje eu preciso visitar 10 pessoas, hoje eu preciso visitar 30 pessoas. Porque as pessoas, Wellington, vivem na mediocridade da vida. Sim. São medíocres, sabe? Mesquinhos, pequenos, fúteis. Então, para eu chegar no lugar onde eu estabeleci, eu preciso passar por situações e eu preciso continuar, perseverar. Vai doer? Vai, é claro que vai. Ninguém consegue algo grande. É aqui que eu falo para você. Aquilo que transcende, que é alto, que é grande. Isso é tudo. Aquilo que é pequeno, que é baixo, esse eu baixo, pende para as coisas gostosas e boas. Ah, eu preciso sim ser... Primeiro, vamos lá. Eu quero começar primeiro a ser supervisor da Herbalife. Ai, mas o primeiro obstáculo, eu já falei, isso não é para mim, porque, ai, não sei, parece que não, eu não tenho perseverança, eu não persevero, isso é em tudo na vida, tudo. Eu não continuo. Eu nunca vou chegar a lugar nenhum se eu não pegar a rota para ir para Cuiabá e seguir nela. Se eu virar a rota, eu não vou para Cuiabá. Eu vou para outro lugar. E aí, se eu tenho alguma coisa lá em Cuiabá, eu não chego. Por quê? Porque eu sou medíocre. Porque as coisas me chamam. Ah, tem outra coisa, Wellington, que é muito importante. Eu trazer aqui. As pessoas também não conhecem o seu temperamento. Né? Existem temperamentos que têm essa facilidade de dispersar. De não perseverar. Porque é como se fossem abelhinhas, borboletas. Uma coisa melhor aqui chama a atenção, ela vai. Eu estou aqui, eu estou na Herbalife, estou aqui fazendo o meu trabalho. Aí chega alguém com uma história linda, maravilhosa, ele acredita naquilo. Ele deixa disso e vai para aquilo. Sim. Aí você fica assim, correndo, sabe? E não tem nada fundamentado. Então, por que a gente traz aqui? De novo, vou trazer a família. Família é base, é estrutura. Se você firmar a sua vida na estrutura da vida, da família, e fazer bem na família, você é bem-sucedido. Você pode observar, senhor Wellington, as pessoas que não têm uma família muito bem estabelecida, se não há essa dinâmica familiar de afeto, de amor, de carinho, essa estrutura, essa pessoa, ela pode ser bem-sucedida material, mas Financeiramente. financeiramente. Obrigada. Mas ela é um caos. Sim. Sabe? A maioria das pessoas é esse caos que existe no mundo mesmo. Uma coisa caótica, que está muito comum. Não é normal, mas está comum. Meire, deixa eu te fazer a última pergunta, porque eu sei que as pessoas têm compromisso, você tem, eu também tenho. Mas antes, deixa eu só promover aqui. Galera, amanhã, a nossa live amanhã, 7 horas da manhã, vai ser com membro da equipe de presidentes 20K, Rita Angélica. Hoje é a pessoa número 1 do Brasil inteiro sobre Hype Drink, bebidas funcionais. Ela teve agora no Mississippi no ano passado, aí nos Estados Unidos. Ela trouxe todo esse conteúdo. Hoje a gente já fez algumas lives aqui nas últimas semanas sobre isso.
E amanhã a gente vai ter a Rita Angélica aqui. Então, se você conhece alguém que quer aprender a trabalhar com as bebidas funcionais, esteja aqui amanhã às 7 horas da manhã. Vamos fazer a última pergunta aqui, Mary. Imagina que agora nós tivéssemos não 150 pessoas na live, mas nós tivéssemos 8 bilhões de pessoas. Todo mundo tivesse te ouvindo aqui. O que você falaria para esses 8 bilhões de pessoas? É interessante essa pergunta sua, mas nós temos aqui 150 pessoas. Se eu conseguir alcançar 1% das pessoas que estão aqui, eu já estou felicíssima. Verdade. A vida é muito efêmera, passa muito rápido, é curta. Então eu quero te fazer uma pergunta. Você já pensou na sua morte? O dia que você vai partir dessa vida? Você já pensou no seu necrológico? Você está ali, no esquife, e as pessoas estão ao seu redor. Família, talvez amigos, tem pessoas que nem isso têm. Como é que você vai ser visto ali e as pessoas que estão aqui falando de você, conversando sobre você? Porque isso acontece, Sim. essa pessoa foi, né? Alguém ali perto fala, né? Como é que você vai ser lembrado o dia que você se for? Porque é isso que nós deixamos, Wellington. Verdade. É esse o nosso legado. Você foi. O que é que você vai deixar para sua família, seus filhos, seus netos, seu marido, os amigos, as pessoas que te conhecem? O que elas vão dizer? Eu quero que você faça essa pergunta. E de novo, como é que você está levando a sua vida, os seus propósitos, né? A sua missão? De que forma? Porque um dia nós vamos chegar diante do tribunal de Deus, sabe disso? Nós vamos chegar lá um dia, todos nós. Né? Aí você vai chegar lá, você vai falar assim, olha, Senhor, é como você estava falando dos talentos. Você me deu um talento, 5 talentos, eu granjeei mais 5. Você me deu 10, eu granjeei mais 10. Você me deu 1, eu escondi, Senhor, eu guardei, porque eu sei que o Senhor é justo. Eu sei como é que o Senhor trata. Entende? Você vai chegar lá com a sua missão sem ser concluída pela metade? Porque é lá que ele vai dizer para você, vinde bendito do meu Pai, possuir o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque quando tive sede, me deste de beber. Eu tive fome, você me deste de comer. Eu estava nu, você me vestiu. Tá isso. Isso que eu trago aqui é, de novo, dentro de casa. Você dá de comer, você veste. Ou seja, como é que você reage? Como você é? Ou ele vai dizer, não te conheço, aparta de mim, porque eu não te conheço. Verdade. Mary, muito obrigado. Tenho certeza que eu tô vendo a galera falando que vai assistir mais uma vez, mais outra vez, mais outra vez. Galera, deixa eu dizer para você tem tanta gente que não assistiu a live, né? Tá ali no trânsito. Pega lá, vai estar no YouTube daqui a mais ou menos uma hora, já vai estar no YouTube. Compartilha com as pessoas. Eu tenho certeza que tem muita gente precisando disso, aprender a se conhecer melhor. Mary, brigadão. Que Deus te abençoe grandemente. Já sei que quando eu for para Orlando, já tem alguém para visitar aí. Com certeza. Obrigadão. Eu que agradeço. Deus abençoe infinitamente por estar aqui, por você ter me convidado. Fiquei muito feliz, gostei muito. E beijo no coração de cada um de vocês que estão aí, ouvindo a live. Pensa com carinho, reflita sobre sua vida. E eu me segue, né? Meu conteúdo, eu tenho um conteúdo bem robusto. Às vezes as pessoas falam assim, ontem mesmo eu recebi uma mensagem, um áudio de uma pessoa que falou assim, eu te detestava. Eu falei, como que essa mulher é louca, onde já se viu a gente ter que deixar o outro em primeiro lugar, não a gente, tá? E hoje é minha paciente. Obrigadão. Galerinha, até Obrigada. amanhã então, 7 horas. Fiquem com Deus. Beijo, Tchau, tchau. gente, até mais. Será que eu consigo? Eu não consigo gravar essa live aqui no meu também?
Não, Não? mas eu nunca gravo no. Eu não gravo mais, eu já gravei mais de 500 no Instagram, agora tudo no YouTube. Mas quando eu mandar o link do Ah, YouTube, você ok. consegue baixar. Você Tá bom. consegue baixar. Tá. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Deus abençoe. Amém.